Olá novamente a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do treinamento olímpico de matemática da frente de geometria, tá bom? Hoje falaremos um pouquinho sobre semelhança de triângulos. Então vamos lá para a definição. Dois triângulos são semelhantes se e somente se possuem ângulos ordenadamente congruentes e os lados homólogos proporcionais, sendo K a razão entre os lados homólogos, K é chamado de razão de semelhança. Observe que se K for igual a 1, então os triângulos são congruentes. Vamos lá para o desenho? Então temos aqui dois triângulos. Então o ângulo do vértice A1 é congruente ao ângulo do vértice A. O ângulo do vértice B1 é congruente ao ângulo do vértice B e o ângulo do vértice C1 é congruente ao ângulo do vértice C. Tá ok? Além disso, para esses dois triângulos serem congruentes, né, a divisão da medida do segmento A1B1 pela medida do segmento AB tem o mesmo resultado da divisão da medida do segmento B1C1 pela medida do segmento BC. Tem o mesmo resultado da divisão da medida do segmento A1C1 pela medida do segmento AC. Nós chamaremos esse resultado de K. Percebam que no numerador, eu comecei aqui o A1B1 com esse triângulo. Os outros denominadores também pertencem a esse triângulo. Professor, eu poderia ter começado com outro? Claro que sim. Ah lá. Né? Quando eu começo com outro, ó, comecei com o segmento AB, então o segmento desse triângulo aqui, no numerador aqui também só tem segmentos desse triângulo. É claro que a constante aqui vai dar diferente, mas será igual a 1 sobre a constante anterior. Tá ok? Sem problema? Como incongruência de triângulos, nós tínhamos casos de congruência, aqui para semelhança também teremos alguns casos de semelhança, para facilitar nossa vida na resolução de exercícios. Vamos dar uma olhadinha? Olha lá, casos de semelhança de triângulos. O primeiro caso é o ângulo, ângulo, ângulo. Se dois triângulos têm congruentes 2 a 2 os três ângulos internos, então esses dois triângulos são semelhantes. Então, temos aqui dois triângulos onde os ângulos internos são todos congruentes. Olha aqui, ó. Um risquinho, dois risquinhos, três risquinhos. Então, eu posso dizer que esses dois triângulos são semelhantes, ou seja, eu pegar esse lado, lado AB, e dividir pelo lado EF, professor, como que o senhor sabe que é AB dividido por EF? Olha só, o lado AB é adjacente a um risquinho e três risquinhos, e o EF também, adjacente a um risquinho e três risquinhos. Então, eu vou dividir AB por EF. Né? Essa divisão tem que, se eles são semelhantes, tem o mesmo resultado que BC dividido por DE, que tem o mesmo resultado que AC dividido por DF. Tá ok? Então, esse foi o primeiro caso de semelhança. O segundo caso é lado, ângulo, lado. Olha, professor, parece com de congruência. Sim, mas lá os lados são congruentes e o ângulo é congruente. Aqui no de semelhança, olha só. Se dois triângulos têm dois pares de lados proporcionais, hein? A diferença está aí. Lá nos casos de congruência eram congruentes, aqui são proporcionais. E os ângulos compreendidos entre eles congruentes, aí sim os ângulos são congruentes. Então, esses dois triângulos são semelhantes. Olha só. Então, eu tenho o lado DE e o lado DF que formam esse ângulo. E o lado AC e o lado CB que formam esse. E olha aqui, ó. Aqui está dizendo que eles são proporcionais, né? Se eu dividir DE, então se eu dividir DE por BC, dá o mesmo resultado que DF por AC. E os ângulos aqui são congruentes. Então, olha só. Lado, ângulo e lado. Tá bom? Então, esses dois triângulos são semelhantes. O próximo caso é o lado, lado, lado. Né? De novo, né? São lados proporcionais. Lados de congruência eram congruentes. Cuidado com isso. Então, olha só, se dois triângulos têm os três lados correspondentes proporcionais, então esses triângulos são semelhantes. Então, se eu tenho
os lados aqui proporcionais, então esses dois triângulos são semelhantes, ok? Sem problema nos três casos? Muito bem. Agora vamos dar uma olhada aqui num teorema, teorema 1. Se uma reta é paralela a um dos lados de um triângulo, então o triângulo que ele determina é semelhante ao primeiro, né? Então eu tenho uma reta paralela a um dos lados. Lembra que a gente estudou na primeira aula, né? Eu tenho duas setas paralelas de uma transversal, esse ângulo e esse ângulo são congruentes. Esse ângulo e esse ângulo são congruentes. Então, olha só, como esse ângulo é comum, esse triângulo pequenininho e esse triângulo grandão têm os ângulos internos todos congruentes. Então, pelo caso de congruência ângulo, 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 esses dois triângulos são proporcionais. Portanto, os lados, né, são proporcionais também. Tá ok? Algumas observações. Vamos observar. Nossa, que piada ruim. Mas tudo bem, vamos continuar assim mesmo. Tá ok? Se dois triângulos são semelhantes na razão K, então também é igual a K. O que também é igual a K? A razão entre as alturas, a razão entre as medianas e a razão entre as bissetrizes. Olha só, se dois triângulos são semelhantes na razão K, então também é igual a K. A razão entre as alturas, a razão entre as medianas, a razão entre as bissetrizes. Faltou uma coisa aqui. Olha só, se os lados são semelhantes, né? Tem mais uma coisa que é semelhante. Como que chama a soma dos lados de um triângulo? Exatamente, né? Os perímetros também terão razão K, tá ok? Muito bem. Guarda aí, faltou aqui, anota, coloque aí nas suas anotações, tá bom? Vamos lá. A razão entre as áreas de dois triângulos semelhantes na razão K é igual a K quadrado. Então, olha só, a razão do perímetro é K, mas a razão das áreas é K quadrado. Tá bom? Guarde bem isso. Vamos para um exercício? Então lá, as bases de um trapézio medem 12 metros e 18 metros. E os lados oblíquos, as bases, medem 5 metros e 7 metros. Determine o perímetro do triângulo menor que obteremos ao prolongar os lados oblíquos às bases. Vamos dar uma olhada no desenho? Então aqui eu tenho um trapézio, característica do trapézio, as bases são paralelas, então BC é paralela a AD, isso vai ser muito importante. Primeira coisa, vamos marcar o ponto E na interseção dos prolongamentos dos segmentos AB e CD. Então, os lados oblíquos são esses dois, prolonguei os dois, vai bater lá no E. Olha, eu tenho um triângulo menor e ele quer o perímetro desse triângulo menor. Sim? Mas eu tenho esse triângulo menor e tenho um maior aqui. Será que isso ajuda? Vamos dar uma olhada como que a gente pode continuar. Olha só, o ângulo DAE, é congruente ao CBE, Então, estou dizendo que esse ângulo e esse ângulo são congruentes. O ângulo ADE e o ângulo BCE são congruentes também. Estou dizendo que esse ângulo e esse ângulo são congruentes. E o ângulo AED é congruente ao ângulo BEC. Estou falando que esse ângulo é igual a ele mesmo. Tá? Olha só. Por que essa primeira parte e essa segunda parte são verdadeiras? Fica aí como dever de casa para você justificar. Tá bom? Então, pelo caso ângulo, 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 nós temos que esse triângulo menor é congruente ao triângulo maior, né? Que o AED ou ADE é congruente ao BCE, tá bom? Portanto, nós temos os lados desses dois triângulos são proporcionais. Então, AE dividido por BE tem como resultado DE dividido por CE, que tem como resultado AD dividido por BC. Bom, vamos usar isso no próximo slide. Está aqui o nosso desenho. Antes de mais nada, vamos colocar as medidas desse trapézio que é dado pelo problema. Base maior 18, base menor 12. Um dos lados mede 7, outro do lado mede 5. Dessa forma, a relação que nós temos, bom, como eu sei quanto mede AD,
E quanto mede BC, a relação entre esses lados é 18 sobre 12. Sim? Simplificando aqui por 6, nós temos que a relação entre esses lados é de 3 para 2. Tá ok? Como AE é 5 mais BE, colocamos aqui. Como DE é 7 mais CE, colocamos aqui. Né? Isso daqui é 3 para 2. Se você pensar mais um pouquinho, dá para a gente até achar o resultado sem fazer muita conta, mas daí tem que explicar. Olha, a relação desse para esse não é de 3 para 2? Então, nesse de cima, enquanto eu tenho 3 medidas no de cima, nesse grandão, no pequenininho eu tenho 2. Espera aí, 3 medidas aqui, aqui tem 2. Se aqui mede 5, então aqui vai medir 10. Não é? Porque aqui cabem 2 desse. A mesma coisa aqui. Se essa medida é de 3, ou cabe em 3 quantidades, e aqui só mede 2 quantidades, a quantidade que eu tenho é 7. Então, esse lado mede 14. Né? É uma forma de resolver. Vamos ver algebricamente como que nós podemos fazer? Tá aí. 5 mais BE dividido por BE é 3 sobre 2. Né? Vou multiplicar os dois lados por 2 vezes BE. Né? Ou aquilo que vocês gostam de fazer e odeio, né? Ah, eu passo 2 multiplicando, né? Eu multiplico em cruz. Deus me livre. Né? Eu abomino isso, mas né, é aquilo. Vou multiplicar os dois lados por 2 vezes B. Aqui vai simplificar o B, aqui vai simplificar o 2. Olha só. Então, nós temos que 2 vezes 5 mais B é 3 vezes B. Resolvendo isso, olha só, nós temos que BE mede 10. Exatamente né, 2 vezes o que nós temos aqui. Da mesma forma, eu vou trabalhar do outro lado. Então, 7 mais CE dividido por CE é 3 sobre 2. Né? Olha lá. Eu vou multiplicar os dois lados por 2 vezes CE. Do lado de cá cancelo CE, do lado de cá cancelo 2. Então, eu tenho 2 vezes 7, 14 mais 2CE é 3CE. Subtraio 2CE dos dois lados, nós temos que CE é 14. O perímetro do triângulo menor é 12 mais 14 mais 10, que no total 36 metros. Tá ok? Vamos lá então, num triângulo ABC, os lados medem 4, 5 e 6. Calcule os lados de um triângulo semelhante a ABC, cujo perímetro mede 20. Então vamos lá, o perímetro de ABC é 4 mais 5 mais 6, que dá 15. Nós sabemos que a constante de proporcionalidade entre esses dois triângulos, né, entre os lados, é a mesma entre os perímetros. Né? Como o perímetro do triângulo ABC é 15, então vai ficar 15 sobre 20. Simplificando por 5, nós temos que a constante de proporcionalidade é 3 quartos. E eu vou encontrar as medidas dos lados do outro triângulo com essa constante de proporcionalidade. Vamos lá? Então, nós sabemos que o lado AB é proporcional ao lado 1, na razão de 3 quartos. O lado AB mede 4, né? Então, vamos lá. Então, nós temos que 4 vezes 4, né? Aquela historinha, né? Que me dá até arrepio, né? Mas 4 está dividindo, passa multiplicando, o lado 1 está dividindo, passa multiplicando. Então vai ficar 16 é igual a 3 vezes o lado 1. O lado 1 mede 16 terços, tá ok? Vamos lá, o lado BC está para o lado 2 na relação de 3 quartos. A mesma coisa aqui, o lado BC mede 5. Então nós temos que 5 vezes 4 é 3 vezes o lado 2. 20 terços mede o lado 2. E para o último lado, AC sobre o lado 3 também tem a relação de 3 quartos. Né? Então, nós temos que o lado AC mede 6, 6 está para o lado, assim como 3 está para 4. Então, nós temos que 6 vezes 4 é igual a 3 lados, 24 terços, que resolvendo dá 8. Tá bom? Então, achamos a medida dos 3 lados desse novo triângulo. Né? Elas medem 16 terços, 20 terços e 8 centímetros. Tá ok? Um abraço a todos. Espero que tenham entendido direitinho. Fica a lista. Um bom trabalho a todos.
né? Bons estudos e fiquem em casa, tá bom? Abração!